Emendas positivas parlamentares no âmbito municipal e o direito do vereador. Ele é advogado, presidente da Comissão de Apoio ao Advogado do Poder Legislativo da OAB Ceará, consultor jurídico da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, UVC, procurador legislativo da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, Ceará. Atuação nas áreas do direito e processo legislativo, direito eleitoral, direito municipal e direito administrativo. Graduação em direito. Pós-graduação em direito administrativo. Convido ao palco, com os aplausos de vocês, Dr. Tiago Abreu. Bom dia, nobres vereadores, senhoras vereadoras de todo o Brasil. Para mim é um prazer muito grande estar participando do maior evento dos legislativos municipais do país. Eu creio que dessa vez a UVC superou todos os limites e as expectativas que nós temos hoje. Vários vereadores e vereadoras aqui, e desde já, iniciando, eu já quero agradecer o convite do nosso querido presidente Gilson, o convite da UVB para participar desse importante evento. Nós que militamos na área do direito municipal, do direito legislativo, desde 2008, só trabalhamos na assessoria jurídica de câmaras municipais. Para a gente é um prazer enorme estar aqui falando para todos os vereadores do país nesse evento importante. Lá no estado do Ceará, nós sempre temos defendido, junto com o presidente Toninho Braga, que está presente também, quero abraçar o nosso presidente da UVC, da União dos Vereadores do Ceará, Toninho Braga. Nós temos defendido incansavelmente a defesa e os direitos dos vereadores. Iniciamos uma batalha com o direito ao 13º e férias do vereador, que lá a gente tinha, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2016, uma batalha muito grande, porque ninguém acreditava que era um direito do vereador, e fomos para cima enquanto o VC, a advocacia e o Toninho Braga, nosso presidente, e hoje é um direito consolidado lá no nosso estado. E outro direito importante, que aí eu tenho palestrado e tenho tentado colocar, meu eterno presidente Sandro, na cabeça dos vereadores, é o direito às emendas impositivas municipais. As emendas impositivas municipais, que é o tema da nossa palestra hoje, ela não é uma utopia, ela não é um desejo que está desconhecido, está longe, está distante do vereador, não. Ela é um direito do vereador. Tanto é que eu botei ali ponto de exclamação, porque ela é um direito do vereador. E nós temos aqui, já começando aqui a minha palestra, nós temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro o sistema orçamentário previsto lá no artigo 165 da Constituição Federal. Desde até 2015, nós tínhamos o entendimento aqui no país que o orçamento público municipal, previsto lá no artigo 165 da Constituição, ele seria um orçamento meramente autorizativo. A Câmara Municipal, ela colocava para o município, para o prefeito municipal, aquela situação de que estimaria a receita e as despesas do município. E ali não existia nenhuma emenda impositiva, não existia nenhuma obrigação do prefeito municipal de aplicar aqueles recursos, salvo as despesas obrigatórias, que eram as despesas com 12º, o limite de gasto com a saúde, o limite de gasto com a educação. Pois bem, a partir de 2015, o Congresso Nacional, ele criou, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a chamada emenda impositiva. O que é a emenda impositiva?
o vereador indica um percentual dentro do orçamento do município para que ele possa indicar ao executivo, indicar ao presidente da República como aquele percentual será gasto. E aí, essa emenda impositiva, ela ficou e ainda está, no âmbito do Legislativo Federal. Os municípios do estado do país, os estados, alguns estados, eles ainda não acordaram para essa situação. Que a emenda impositiva, ela passou a se tornar um princípio de ordem pública, um princípio constitucional contido lá na Constituição Federal, lá no artigo 166 da Constituição. E aí, a partir desse momento que se tornou um princípio, o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento que passou a ser uma norma de reprodução obrigatória. Então, passando desse viés a nível federal, nós temos sim que colocar essas emendas parlamentares, individuais e de bancadas em prática no âmbito do município. Vossas Excelências têm que sair daqui com um objetivo, chegar lá na Câmara Municipal e já apresentarem a proposta de emenda à lei orgânica, incluindo a emenda impositiva no ordenamento jurídico de vocês. Isso é um direito, e aí a Constituição Federal, ela colocou esse direito e disse o seguinte, olha, já eu vou mostrar uma decisão do Supremo, que o Supremo Tribunal disse o seguinte, a emenda impositiva, ela serve e ela deve ser aplicada porque é uma forma de reequilibrar. Ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal diz que não está reequilibrado, ele está dizendo que está faltando um equilíbrio. O Poder Executivo ele está com um peso maior do que o Legislativo, e isso não pode acontecer, principalmente nos municípios. Nós temos que reequilibrar essa força orçamentária e a forma da gente fortalecer o Legislativo é através de quê? Da emenda impositiva. Então, nós temos aqui as espécies de emenda impositivas na Constituição Federal. A Constituição Federal que, em 2015, ela trouxe a emenda constitucional número 86/2015. Saudar aqui meu querido presidente Toninho Braga, abençoado, presidente da UVC. Ela traz a emenda parlamentar individual com um percentual de 1,2% do orçamento. Nós temos, nesse momento, um dever de casa para fazer. Primeiro, quem já incluiu, que está batalhando, que está lutando pela emenda impositiva no seu orçamento, já vai ter que alterar, já vai ter que corrigir. Por quê? Porque a partir de 2022, no dia 21 de dezembro de 2022, o recesso parlamentar já chegando aqui no Congresso Nacional, o Congresso fez o quê? Ele majorou esse percentual. Então, quem em 2022 criou a sua emenda parlamentar individual em 1,2% do orçamento, já vai ter que corrigir e aumentar. É um benefício para o vereador, um benefício para o parlamentar, para 2%. Ok? Quem não fez ainda, quem não incluiu ainda a sua emenda parlamentar na lei orgânica do município, vai ter que já preparar da forma correta, da forma atualizada, que é através da emenda constitucional número 166 de 2022. Essa emenda constitucional ela trouxe duas alterações ao parágrafo 9º. Duas alterações ao parágrafo 9º, que foi, aumenta o percentual da emenda individual, ou seja, a emenda individual, 2% do orçamento do município tem que ser dividido para todos os vereadores e cada vereador vai ter que indicar como será executada essa emenda e estabelece não do orçamento previsto no projeto de lei, mas na receita corrente líquida do ano anterior ao projeto. Então, nós já vamos ter um norte, uma base de qual será o valor, porque a receita corrente líquida já vai estar finalizada, já vai estar consolidada e nós vamos ter como trabalhar. Então, e nós temos a segunda emenda, que é a emenda parlamentar de bancada, que aqui a nível federal,
essa emenda parlamentar de bancada, ela é dividida por estados. Por estados, 1%. Eu sugiro, como lá na Câmara Municipal de vocês não existe bancadas divididas de forma setorial, territorial, eu sugiro que quando for apresentar a emenda parlamentar de bancada na Câmara Municipal, nos municípios, que apresentem ela para a Câmara Municipal. A emenda parlamentar de bancada será um consenso de todos os vereadores, mas nós não podemos deixar de aplicar 2% para todos os vereadores como emenda parlamentar individual e 1% para a Câmara Municipal indicar ao prefeito. É uma luta grande que a gente tem que iniciar, mas nós vamos ter que dar início a essa luta. E aí, quando eu chego nas câmaras, quando chega o orçamento, o prefeito ou o procurador-geral do município diz o seguinte: mas isso é inconstitucional, isso só serve a nível federal. E aí eu digo o seguinte: quem está dizendo que é constitucional ou inconstitucional? O senhor? Porque se o prefeito está dizendo que é inconstitucional, se o procurador-geral do município está dizendo que é inconstitucional, vai entrar com a ADIM, o vereador tem que chegar para ele na tribuna e dizer o seguinte: fique à vontade, prefeito, porque nós já temos decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a emenda parlamentar individual, a emenda impositiva a nível municipal é constitucional, sim. O vereador tem que aplicar, sim. E esse é um entendimento do Supremo que passou a julgar dessa forma. Esse é o precedente. Em 2021, o ministro Edson Fachin, ele disse que a previsão de emendas de bancada, emendas individuais, no âmbito municipal, não contraria, olha o peso dessa decisão. O Supremo Tribunal Federal, ele está dizendo que no âmbito municipal, a emenda impositiva é constitucional, não contraria a Constituição Federal. Portanto, os vereadores podem sim aplicar e regulamentar nos seus municípios as emendas individuais parlamentares e as emendas impositivas de bancada. Lá na justificativa do projeto de lei, vocês já vão colocar esse entendimento do Supremo, no recurso extraordinário número 13.01031, onde o Supremo disse aí. Mas aí pode ser que o procurador diga o seguinte: mas isso aí já é um entendimento antigo, já está com 2 anos, né? Já está com 2 anos que esse entendimento já foi. Talvez o Supremo esqueceu dos vereadores. O Supremo não esqueceu dos vereadores. O Supremo está reafirmando quase que todos os anos, desde 2021, quase que todos os semestres, que o vereador tem direito à emenda impositiva. E aqui nós temos uma decisão, nesse quadro vermelho, recentíssima, uma decisão do dia 14 de fevereiro de 2023, nós estamos com 2 meses, que o ministro Roberto Barroso, ele disse o seguinte: existe a possibilidade de inclusão das bancadas parlamentares municipais para propor emendas impositivas. Veja que nós estamos com uma decisão de 2 meses atrás, 14 de fevereiro. E a ministra Carmen Lúcia, aquilo que eu falei no início, ela traz a possibilidade da emenda impositiva no âmbito municipal, dizendo, fortalecendo que o município tem que reequilibrar o poder, que todo o orçamento do município, que todo o dinheiro do município, que todo o erário não pode estar só na mão do prefeito. O prefeito não pode estar ali executando da forma que quer e bem entender o orçamento municipal. Esse orçamento tem que sim ser dividido, e a forma de reequilibrar os poderes, reequilibrar as instituições, reequilibrar as forças da República, Câmara Municipal e Prefeitura e município, é através das emendas impositivas. Então, é a importância da elaboração do orçamento. E teve uma tese, essa decisão do ministro Roberto Barroso, que está aí no quadro vermelho, o município, ele disse o seguinte:
que o artigo 166 da Constituição Federal, quando fala das emendas impositivas, ele só trouxe os deputados e senadores. E aí o ministro Roberto Barroso disse o seguinte: de jeito nenhum, apesar de o constituinte derivado não ter expressamente incluído no artigo 166, parágrafo 12, os membros do Poder Legislativo Municipal, o Supremo Tribunal Federal. Olha aí, é o terceiro ministro do Supremo. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido da possibilidade. Então, não tenham dúvida, vamos começar a regulamentar, incluir na lei orgânica, incluir no orçamento, vamos tentar discutir com o prefeito, conscientizar o município, a aplicar essas emendas à lei orgânica. Lá no município de Quixeré, nós já estamos avançados num diálogo com o prefeito, possivelmente executando. Vamos tentar conscientizar. Se não conscientizar, vamos adotar as medidas judiciais pelo descumprimento do prefeito ao orçamento. O prefeito está descumprindo não uma parte meramente autorizativa do orçamento, de jeito nenhum. Ele está descumprindo uma parte obrigatória, impositiva, que ele não tem nem o que pensar duas vezes. Ele tem sim que aplicar o orçamento municipal. E nós somos, alguns vereadores têm parceria com o prefeito municipal, mas a parceria ela tem que ser boa para todos os poderes. Não é uma parceria que tem que ser só para o poder executivo. Aqui não é um binário, aqui é uma via de mão dupla, que a gente tem sim que trazer o prefeito para se conscientizar e aplicar essas emendas impositivas. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele traz os limites. O Supremo Tribunal Federal, ele traz os limites dessa emenda impositiva municipal. Quais são os limites dessa emenda impositiva? O ministro Luiz Roberto Barroso também, ele só colocou um limite para que as emendas impositivas, o modelo de emenda impositiva federal, seja aplicado aos municípios e aos estados. Só um limite, que esteja de acordo com a Constituição Federal. Em resumo, o ministro está dizendo o seguinte: não vamos inventar, é Ctrl+C, Ctrl+V. Nós vamos copiar o texto da Constituição Federal e vamos colar esse texto da Constituição Federal na nossa lei orgânica. Por quê? Porque não tenho, se a Constituição Federal ela está colocando que são 2% do orçamento para a emenda individual, nós não temos como colocar 3, 4, 5. Tem que ser 2%. Para a emenda de bancada, a Constituição está dizendo que é 1%, nós temos que colocar 1%. E nós temos que observar os impedimentos de ordem técnica. Nós temos que observar que a Constituição Federal, ela traz o seguinte: olha, vereador, o senhor tem direito aqui à emenda impositiva, mas metade dessa emenda impositiva, ela não pode ser destinada a outro recurso, a outra área. Ela tem que obrigatoriamente ser destinada à saúde. Então, na hora de elaborar as emendas impositivas, Vossas Excelências têm que se lembrar disso, que 50% dessas emendas impositivas, elas têm que ser destinadas à saúde, a ações de saúde. Ela não pode ser destinada a outra área. E aí os outros 50%, ele pode sim destinado a qualquer setor. Educação, assistência social, esporte, lazer, cultura, nada impede dos 50%. Então, nós não temos como inventar. Rapaz, nós não queremos colocar 50% para a saúde. Você vai estar ferindo a lei orgânica de inconstitucionalidade. Nós não queremos colocar 2%, queremos colocar 3%. Será inconstitucional. Siga ipsis literis o que diz o artigo 166, a partir do parágrafo 9º até o parágrafo 17 da Constituição Federal. E aí, pessoal, nós temos aqui os requisitos mínimos
O que é que eu preciso ter? O que é que eu preciso fazer assim que eu chegar lá no meu município para implantar essa emenda impositiva no âmbito municipal? O que é que eu preciso fazer para o meu município, para o meu vereador, ter direito a essa emenda impositiva municipal? E o passo a passo é esse aqui. Primeiro passo, e aí quem estiver anotando, ou quem não estiver anotando, se lembre, dia 15 de abril agora, chegou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, doutor Magno, meu amigo, brilhante advogado do Cearense. Dia 15 de abril, chegou na Câmara Municipal, com certeza em todas as câmaras aqui, se não o prefeito perdeu o prazo, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós temos que já inserir na LDO essa emenda impositiva, essa previsão de emenda impositiva para o orçamento que virá no segundo semestre. Então, o que é que acontece? As senhoras, os senhores vão dar uma paradinha aqui na LDO, deixa tramitando na casa. O prazo para a votação dessa LDO é até o término do período legislativo, então nós temos muito tempo aí. Nós ainda temos o mês de maio, nós ainda temos o mês de junho, então nós temos tempo suficiente. Esqueçam a LDO por enquanto. Vamos focar nesses passos, nesses requisitos mínimos da emenda impositiva. Então, o primeiro passo, quando as senhoras e senhores edis chegarem lá no município de vocês, será o quê? Será a elaboração de uma proposta de emenda à lei orgânica. Vocês vão alterar a lei orgânica de vocês, colocando uma previsão na lei orgânica, reproduzindo obrigatoriamente o que diz o artigo 166 da Constituição Federal, parágrafo 9º. Coloca emenda impositiva individual, coloca emenda impositiva de bancada dividida para todos os vereadores. Certo? Tiago, o que é que acontece? Nós apresentamos uma proposta de emenda à lei orgânica e o jurídico da casa disse que era inconstitucional, porque lá no artigo 165 da Constituição Federal, diz que só quem pode regulamentar matéria orçamentária, LDO, PPA e LOA, pelo artigo 165 da Constituição, é o prefeito municipal. Lá no artigo 165 diz o seguinte: são privativos do prefeito municipal, LDO, PPA e LOA. Só que aqui nós não estamos tratando de matéria orçamentária, não. Aqui nós estamos criando um direito, nós estamos criando um princípio. E esse princípio é o princípio do orçamento impositivo. Então, eu coloquei aqui a possibilidade da proposta de emenda parlamentar ser do vereador. Sim, o vereador tem legitimidade, ele pode dar início, ele pode deflagrar o processo legislativo de proposta de emenda à lei orgânica para tratar desse assunto da emenda impositiva. Eu só tenho um detalhe aqui para dizer a vocês, que com certeza todos sabem. Proposta de emenda à lei orgânica, ela não vai passar nem pelo crivo do prefeito municipal. Por quê? Porque a proposta de emenda à lei orgânica, ela não é sancionada pelo prefeito. Ela é promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Então, o que é que acontece? Os vereadores apresentaram a emenda impositiva, a proposta de emenda à lei orgânica, Câmara Municipal não mande lá para o prefeito, não. O presidente da Câmara reúne a mesa diretora e promulga essa proposta de emenda à lei orgânica. Colocou a proposta de emenda à lei orgânica, nela, lembrando os requisitos, limites constitucionais. Nós temos que seguir, vou reiterar, porque quando a gente encontra uma inconstitucionalidade nesse ponto de emenda impositiva, é porque o vereador não está seguindo o que diz a Constituição. Nós temos um percentual a seguir e esse é um limite constitucional. É uma emenda impositiva que tem uma obrigação de despesa obrigatória, constitucional obrigatória. Então, verificar se na proposta de emenda à lei orgânica foi colocado 2% de emenda individual parlamentar, emenda impositiva individual, que será dividida, rateada, esses 2% para todos os vereadores, e 1% para a bancada
da receita corrente líquida do município. Lembrar também que nós temos a destinação específica. Nós temos que destinar especificamente 50% dessa receita corrente líquida, meu vereador, para a área da saúde. Então, vejo ali essa situação. E um detalhe importante, que eu não falei anteriormente e vocês devem observar. Essa emenda impositiva, ela não pode ser destinada a pagamento de encargos sociais nem folha de pagamento. Então, eu não tenho como pegar essa emenda impositiva e destinar para pagar os encargos sociais do município, está atrasado, ou para destinar para pagamento de folha. Eu quero dar um aumento aqui para os profissionais da saúde, para os enfermeiros. Saiu aí o piso da enfermagem, o prefeito está dizendo que não tem dinheiro, vamos juntar nossa emenda e mandar para os enfermeiros. Não pode, infelizmente. Eu não posso gerar gasto com as emendas impositivas gasto com o pessoal através das emendas impositivas. Elas têm que ser tratadas para custeio, para a saúde, para a educação, para assistência social, não para folha de pagamento nem para encargos. Então, o requisito mínimo de constituição da emenda impositiva municipal são esses. Previsão na lei orgânica, que é a primeira coisa que vocês vão fazer lá no município de vocês. E aí o que é que aconteceu? Nós promulgamos, Tiago. Está na lei orgânica, a mesa diretora promulgou. O que é que a gente faz agora? Emenda à lei orgânica, proposta de emenda à lei orgânica, ela tem um quórum diferente das demais matérias. Meu vereador de onde? Marcelo do Amazonas. Ela tem um quórum diferente. Está previsto lá no artigo 29 da Constituição Federal, meu amigo Marcelo, 2 votações, 2 turnos de votações, 2 terços, quórum qualificado. Não temos como aprovar em proposta de emenda à lei orgânica sem o quórum de 2 terços. E nós ainda temos mais uma coisa, Marcelo. Entre um turno e outro, nós temos que aguardar no mínimo 10 dias. Nós não temos como quebrar. É outra situação que foi muito boa a pergunta do Marcelo, porque é outra situação que vocês devem se atentar. Para essa questão do rito do processo legislativo da proposta de emenda à lei orgânica. Então, se quiser votar pressa a toque de caixa, não tem necessidade, porque a LDO, como eu falei, ela só vai estar para ser votada até o final do período legislativo. Boa pergunta, Marcelo. Proposta de emenda à lei orgânica, 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias, com quórum qualificado de 2 terços. Eu creio que nenhum vereador vai votar contra um direito que é seu, né? Pelo menos eu imagino isso, que é um direito do vereador, é um direito, é um fortalecimento do Poder Legislativo. Então, nós aprovamos essa proposta de emenda à lei orgânica, e quais são as providências? O que a gente tem que fazer? Quais são as medidas que nós devemos adotar? E aí nós temos que adotar essas 4 medidas. Nós temos 4 passos a seguir a partir da publicação da proposta de emenda à lei orgânica, que na verdade não é a proposta, já seria da emenda à lei orgânica. Qual é o primeiro passo? Após a promulgação, nós devemos imediatamente comunicar ao prefeito. Por quê? Porque quem manda a legislação orçamentária para o município é o prefeito municipal. Então, nós temos que comunicá-lo o seguinte: prefeito, quando o senhor for mandar o orçamento, a LDO, o senhor não esqueça de colocar um artigozinho destinando as suas emendas, as emendas impositivas parlamentares aos vereadores. Então, nós devemos notificar o prefeito para que ele passe a inserir essas emendas. Encaminhar as emendas impositivas dos parlamentares para constar expressamente na LOA, observando os impedimentos de ordem técnica. Meus amigos, cuidado, porque a Constituição Federal, ela diz que o prefeito ele não é obrigado a executar a emenda impositiva se tiver algum problema de ordem técnica. No final aqui da apresentação, eu vou elencar alguns problemas de ordem técnica. Então, por exemplo, você destinou
a sua emenda impositiva deu 100 mil reais, por exemplo, e você destinou para comprar uma ambulância, uma UTI móvel que vale 500 mil reais, é um problema de ordem técnica. Por quê? Porque o prefeito chega aqui para a gente e diz o seguinte: olha, nós estamos com esse problema, a sua emenda não dá para comprar uma ambulância. Dá para comprar um carro popular para o PSF, por exemplo, mas uma ambulância não dá. Então, quando for elaborar, elaborem a emenda impositiva com os pés no chão, dentro da realidade. Não adianta exagerar, porque o objetivo da gente é o quê? É implantar esse direito, é concretizar esse direito. É você pegar e dizer o seguinte: ó, chegar lá na sua comunidade, nós vamos fazer aqui uma reforma nessa escola com o meu recurso do orçamento. Nós vamos comprar aqui um carro para a comunidade, aqui para o posto de saúde, com o meu recurso do orçamento. Não adianta chegar e tratar a emenda impositiva como uma simples indicação ou requerimento. Porque para isso você tem a indicação e o requerimento. Se for para chegar e dizer o seguinte: olha, prefeito, eu quero comprar uma ambulância, uma UTI para a minha comunidade. Quero comprar uma UTI para a minha comunidade. Se a Câmara, eu já falei aqui, mas eu falo depois, se a Câmara não tem bancada, o que é que a gente faz? Eu sugeri que todo esse recurso seja encaminhado pela Câmara, seja destinado por todos os vereadores da Câmara Municipal. Uma só emenda assinada por todos os vereadores. Então terá que ter um consenso, meu querido vereador Derivaldo de Taperoá, na Bahia. Ok? Então o que é que acontece? Pois não, meu vereador. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Então, impedimento de ordem técnica, tenham cuidado, coloque dentro da realidade. Eu tenho 100 mil, elabore um projeto bonitinho que chegue aos 100 mil. Se for mais do que isso, vai dar impedimento, o prefeito não é obrigado a executar. Diga aí, meu vereador. Do deputado. Não vejo nenhum problema. Ele está dizendo o seguinte, que tem um orçamento, ele conseguiu uma emenda de um deputado, é vereador da onde? Paulo Nobre, Santa Catarina, vereador João. Ele está dizendo o seguinte: consegui uma emenda do deputado e estou querendo fazer uma inteirazinha aqui com a minha. Não tem nenhum problema. Na hora de licitar, a fonte de recursos desses dois orçamentos estarão previstos lá na emenda, lá no contrato da empresa. Eu vou correr aqui, que eu só tenho 8 minutos. Então, protocolada a proposta. O que é que acontece? Para quem não fez ainda a sua proposta de emenda à lei orgânica, pois não, meu vereador? Valmir, da cidade de Cochola, na Paraíba. Não. Aí é o seguinte, é o que eu ia concluir aqui. Ele está perguntando o seguinte: fiz a emenda, só que o prefeito fez uma audiência pública e a população disse que não quer aquele benefício, que a necessidade dela é outra. O que é que acontece? Não é um impedimento de ordem técnica, mas existe a possibilidade, vereador, aí tem que regulamentar através de decreto do prefeito lá, como é que seria essa situação, do senhor substituir, já que a população está querendo essa substituição. Lembrando o seguinte: o prefeito detectou o impedimento de ordem técnica, não é imediatamente que você pega e você perde a sua emenda, não. O prefeito tem que oportunizar ao vereador, à Câmara Municipal, corrigir esse impedimento. E aí, corrigindo esse impedimento, aí ele executa. Se não corrigir, realmente ele vai perder. Pronto. Exato. Porque nós temos tempo, o orçamento só vem depois, né?
Deixa eu só concluir aqui esse slide aqui. Se o prefeito for omisso, tem que positivar o direito na proposição legislativa. Seguinte, algumas câmaras municipais não têm, acho que quase todas, não têm essa emenda impositiva. Minha querida presidente Keitiane de Fortim, comitiva de Fortim, não tem essa emenda impositiva. E o prefeito já mandou a LDO. E agora, Tiago, o que é que a gente faz? Nós temos como fazer alguma coisa? Ou nós temos que esperar mais um ano? Nós temos sim como fazer alguma coisa. O vereador, nessa situação, por isso que eu estou pedindo para suspenderem informalmente a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, até que a Câmara Municipal vote a proposta de emenda à lei orgânica. Minha vereadora quer perguntar alguma coisa? Bom dia. 1% por bancada. Vereadora de onde? Boa Vista. Boa Vista do Rio Grande do Sul. Como é o nome da vereadora? Claudinha. Boa sorte, vereadora. 1% por bancada, não. 1% da bancada. Então, 1% para a Câmara Municipal. 2% dividido para todos os vereadores, meu querido Rubão, grande comunicador. Então, o que é que acontece? A Câmara Municipal, ela tem sim que apresentar, o vereador tem sim que apresentar as emendas modificativas. Nós temos que modificar esse orçamento porque é o seguinte, nós não podemos apresentar um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque a competência do prefeito está lá no artigo 165 da Constituição Federal. Mas uma vez protocolado e estando tramitando na Câmara Municipal esse orçamento, o vereador tem liberdade de apresentar emendas modificativas, aditivas. Então, por exemplo, o prefeito colocou 1,2% destinado à emenda impositiva para os vereadores individualmente, você já tem que apresentar uma emenda modificativa. Nós temos que apresentar uma emenda modificativa alterando, majorando para 2%. Se o prefeito municipal não apresentou, se o prefeito municipal não apresentou, nós temos que, se o prefeito municipal for omisso na LDO, como é o caso de muitas, porque não foi aprovada ainda, o que é que nós temos que fazer? Nós temos imediatamente que apresentar uma emenda aditiva, para a gente incluir na proposta de lei, na proposta da LDO, no projeto de lei da LDO e na LOA, essa previsão da emenda impositiva parlamentar. E aí chega mais uma vez o prefeito com aquele veto dizendo o seguinte, o vereador não pode apresentar emenda modificativa, emenda aditiva ao orçamento, é inconstitucional. Ela é uma matéria só do prefeito. Errado. O prefeito está errado. Procurador-geral, doutor Renan, procurador-geral do município está totalmente equivocado. E quem está dizendo isso não é o Tiago. Quem está dizendo isso, mais uma vez, é o Supremo Tribunal, é o Tribunal de Justiça aqui, os vários precedentes dos tribunais de justiça do país. E aí aqui eu trouxe um, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ele diz o seguinte, lá na ementa, possibilidade de emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa do Executivo. Qual é o projeto de privativo do Executivo? LDO, PPA e LOA. Ausência de afronta à competência reservada. Então está claro aqui, essa emenda impositiva, essa proposta de emenda, essa emenda modificativa e aditiva, quando o projeto está tramitando na casa, que é o caso, por exemplo, da LDO, a LDO está tramitando. Vossas Excelências podem sim apresentar emendas para alterá-la. Só não pode apresentar emendas que gere gasto, que interfira na estrutura administrativa do município. Porque existem aí uns 2 precedentes do STF dizendo que, dependendo do gasto, o vereador pode sim legislar. Mas isso é um outro assunto. E aí eu coloquei aqui os impedimentos de ordem técnica. Eu só tenho 1 minuto aqui.
os impedimentos de ordem técnica. Isso aqui é a portaria interministerial, é importante vocês baterem foto dessa portaria, porque é uma portaria do Ministério da Finanças, Planejamento, que ela diz o que é impedimento de ordem técnica. O que é que impede a emenda, a execução da emenda impositiva. Então, aqui a gente traz alguns exemplos. Por isso que eu digo, a proposta tem que ser bem executada, tem que ser bem elaborada. Eu não vou detalhar cada uma, porque meu tempo realmente estourou. Nós consagramos tudo ao Senhor, que nossos planos serão bem-sucedidos, como dizem Provérbios. Tem um tempo para responder, meu amigo? Tenho? Deixa eu responder aqui essas perguntas aqui do vereador Lobão, Porto Real do Colégio, Alagoas. Se o vereador não quiser fazer pelo município, ou seja, pela Secretaria de Educação, Saúde, etc., pode ser através de associações. O que é que acontece? Através de associação, eu estou entendendo aqui, Lobão, que destinar recurso da emenda impositiva para uma determinada associação. E a associação executar essa emenda impositiva. Eu entendo que sim. Porém, nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.019, se a memória não estiver me traindo, que é a lei da EMIROSC, das organizações sociais. E lá na lei da EMIROSC, ela diz o seguinte, que todas as associações que passam por um determinado, que vão receber recurso federal, recurso estadual, recurso municipal, tem que passar por um processo, um mini processo licitatório. Então, se essa associação ela está totalmente regularizada, totalmente ok no município, eu não vejo nenhum problema destinar, desde que não seja dentro daqueles limites. Qual o limite? Não seja destinado a pagamento com pessoal, tem a questão da saúde e 50% da saúde. Emenda de bancada. Não havendo consenso entre os vereadores, pode ser aprovado pela maioria? Eu entendo que sim. Como no município a gente não tem a bancada por estado, essa bancada ela passa a ser a Câmara Municipal. E a partir do momento, meu presidente Tony Braga, que a maioria da Câmara Municipal tomou aquele posicionamento, definiu que aquela emenda será destinada àquele assunto específico, eu não vejo nenhum problema, porque vige aí o princípio da maioria, a suficiência de maioria. Isso aqui foi o vereador, não falou quem é. Vereador Valério, São Borja, no Rio Grande do Sul. Pode juntar recursos de percentuais de 2 vereadores para executar a emenda, como no exemplo da compra de uma ambulância? Eu entendo que sim. Eu não vejo nenhum problema, desde que esteja bem discriminado, tanto na emenda do vereador, como na emenda dos 2 vereadores. Ele tem que descrever claramente o seguinte: olha, eu estou destinando aqui 100 mil reais da minha emenda, que será unificada com a emenda do vereador fulano de tal. Então, não vejo nenhum problema haver essa junção em torno de um benefício público, vereador Valério. O vereador Joselito, do município de Porto Real do Colégio, em Alagoas, ele diz o seguinte: 50% destinado à saúde, 50% destinado a uma instituição, e o prefeito não repassa os recursos durante o ano legislativo. Qual a providência? Nós temos algumas providências a tomar. O prefeito municipal que descumpre a emenda impositiva, se ele está descumprindo com dolo, se ele está dizendo, olha, deliberadamente eu não vou cumprir, como tem alguns prefeitos que fazem, ele está incorrendo em infração política administrativa prevista lá no Decreto-Lei 201 de 1967, que gera a cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal. Olha o poder julgador da Câmara Municipal, e além de outras infrações por improbidade administrativa, infrações criminais dentro do crime de responsabilidade. Então,
existem essas infrações. Meu amigo orador, você me interrompe quando eu tiver. As propostas de lei orçamentária precisam de quórum qualificado? Quórum qualificado, não. Ela tem que seguir, não existe quórum de 2/3 para aprovação do orçamento. Não existe. Então, o orçamento ele tem que ter um quórum de maioria relativa. Se a lei orgânica de vocês estiver tratando de forma contrária, está ferindo a Constituição Federal, tem que corrigir. Essa pergunta foi do Serginho, presidente da Câmara de Tanguá, Rio de Janeiro. Vou concluir com essas duas aqui. A nossa Câmara já tem a impositiva de 2%. E como podemos colocar a de 1%? Aquele slide que eu falei aqui das providências. Apresenta uma proposta de emenda à lei orgânica, inserindo a emenda de bancada na Câmara Municipal, 1%. Não vamos perder essa oportunidade de participar do orçamento, não vamos perder essa oportunidade de ter recurso para o vereador da Câmara Municipal. Isso aqui foi a pergunta da vereadora Patrícia Nova Nazaré, do Mato Grosso. Por último, vereador Isaac de Paulo Lopes, Santa Catarina. É possível fazer convênio para destinar às entidades religiosas, associações. Entidades religiosas eu não vejo como seria essa destinação para uma entidade religiosa. Tempo esgotado, meus amigos, quero agradecer a todos pela paciência, desculpa aqui pela correria, quero agradecer a toda a comitiva do Estado do Ceará, meus presidentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em especial aqui na pessoa do meu presidente Toninho Braga Abençoado, que é o presidente da nossa entidade, UVC, e também externar ao meu amado e querido São Luís do Curu, que é a minha terra, lá do interior do estado do Ceará, na pessoa, não sei se ele está por aqui, do meu sogro, o seu Geraldo Jorge da Mota, que também é vereador, e estou aqui para defender todos os vereadores. Deus abençoe a todos, que Deus lhes dê um bom mandato. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Tiago, então, muito obrigado. Doutor, o pessoal está pedindo se o senhor pode atender algumas pessoas depois ali embaixo, pode ser? Então, o doutor Tiago vai estar ali à disposição. Outra pergunta, doutor. O pessoal pediu se o senhor pode disponibilizar o material da sua palestra para o site da UVB. Pode? Só aproveitando, já que estão pedindo para disponibilizar, aproveita e bora seguir o doutor Tiago lá no Instagram, né? Tiago Abreu Advocacia. Lá a gente tem vários temas e a gente disponibiliza vários materiais. Nós vamos disponibilizar assim, tanto no Instagram como no site da UVB. Um abraço. Obrigado. O doutor vai receber neste momento o certificado de participação e também uma lembrança da UVB, da vereadora Luciane Garcia da Rosa de Barracão, do Paraná. Todos os convidados podem fazer uma foto oficial aqui com o doutor Tiago também. Lembrando aí dos nossos fotógrafos da UVB aí, né? O Marcelo e o Marçal, que não é uma dupla sertaneja, mas são os fotógrafos aí com coletes aí da UVB, tá bom? Deixa aqui no palco.